Passo a chamar agora Fernando Umbria, da Abrace. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu gostaria de trazer aqui alguns pontos que serão apresentados na contribuição da Abrace, que é a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, e destacar que a Abrace, nessa oportunidade, né, nessa revisão tarifária com a COSERN, realizou esse processo de análise, de consultoria em conjunto aí com o Conselho de Consumidores. Então, essa contribuição vai ser apresentada em conjunto. Muito rapidamente, só para apresentar a Abrace. A Abrace é uma associação que possui hoje 45 associadas pelo Brasil todo, são 13 segmentos industriais, e o consumo desse grupo, né, das unidades consumidoras desse grupo, representa praticamente 20% do consumo do país hoje. Bem, eu trago aqui algumas contribuições, digamos assim, bastante focadas nos resultados a partir do material disponibilizado pela agência. Então, eu gostaria de tratar alguns pontos específicos, algumas contribuições específicas. Obviamente, os detalhes estarão na contribuição por escrito. O primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, eu acho que realmente tem que ser ressaltado que a agência tem feito um esforço muito grande no sentido de fornecer informações cada vez mais detalhadas para aqueles que querem participar desse processo. E isso tem sido observado com a ANEEL. No final do ano passado, a ANEEL então manifestou que as informações detalhadas referentes ao processo de fiscalização do laudo da base de remuneração estaria disponível àqueles interessados mediante solicitação. Quer dizer, isso já foi um grande avanço. Entretanto, há espaço para melhoria, porque, na verdade, a forma de apresentação desses dados, e esses dados são apresentados no formato de imagem, dificulta muito a análise. Quer dizer, para que se faça a análise disso, é necessário fazer toda a tabulação desses dados. Isso, naturalmente, leva, eventualmente, a algum erro, alguma dificuldade, fora o fato, naturalmente, que consome um tempo bastante elevado para que se possa, efetivamente, fazer a análise. Então, talvez uma maneira de resolver isso seria exatamente fornecer já esses dados tabulados, né, no formato de planilhas Excel, por exemplo, o que facilitaria muito o processo de consistência dos dados. Mas, mesmo assim, quer dizer, independentemente do fato da ANEEL hoje estar fornecendo essas informações, é fundamental que se utilize alguma outra fonte para que se possa validar a proposta da ANEEL. Quer dizer, é preciso ter uma base de comparação, né? E isso se faz tipicamente através das informações, das demonstrações financeiras publicadas pela empresa, o que os resultados que nós vamos ver a seguir mostram exatamente isso. Então, aqui apenas para comentar, né, quer dizer, eu já mencionei, então, reforçar que os dados sejam efetivamente disponibilizados através de planilhas. E um outro ponto é que, enfim, uma sugestão, né, para que a ANEEL, na verdade, faça uma verificação dos valores da empresa através das demonstrações financeiras. O que nós temos percebido é que tem havido uma tendência, uma diferença muito forte entre um dado e outro. Então, aqui, apenas como exemplo, eu trago aqui esse item, que seria o incremento do ativo de serviço bruto, cuja proposta da ANEEL aponta para um valor de 869 milhões. Isso representa um aumento de 58% em relação à segunda revisão tarifária da COSERN.
A Abrace basicamente seguiu a metodologia que é estabelecida no PRORET, fazendo a atualização da base blindada dos investimentos contabilizados no período, mas não conseguiu chegar sequer próximo ao valor proposto pela ANEEL, que em princípio é um valor que se baseia numa metodologia do valor novo de reposição. E isso causa uma certa estranheza, porque tipicamente o valor novo de reposição deveria apresentar valores menores do que os valores observados no investimento contábil, que foram de 684 milhões. Isso porque, com o avanço da tecnologia, a tendência da reposição dos equipamentos é que os valores fiquem cada vez mais baixos. Então, realmente causa uma certa estranheza a gente ter essa dificuldade e chegar numa diferença tão elevada. Então, aqui, isso mostra mais ou menos exatamente o que aconteceu, quer dizer, o segundo ciclo, o valor do ativo em serviço bruto era de 1,49 bi, quer dizer, está indo para 2,36, essa é a proposta. A proposta da Abrace é que seja, na verdade, reduzido aí para 2,11, né? Quer dizer, isso, fazendo os devidos filtros, representaria uma redução do custo anual dos ativos em aproximadamente 38 milhões, o que representa aí cerca de 3,5% a menos no índice de reposicionamento. Bem, um outro ponto é a metodologia utilizada nos custos operativos, tende a indexar todos esses custos, né? Quer dizer, tanto em termos de preço como quantidade. O João até, de certa forma, já apresentou em boa medida isso. O nosso entendimento é que isso tem superestimado substancialmente os custos da COSER, né? Quer dizer, os dois principais fatores que potencializam isso é que os custos regulatórios de origem foram calculados em 2009, ou seja, praticamente 4 anos atrás, e o cálculo do ganho de produtividade pode estar mal ajustado a mercados muito dinâmicos, como é o caso da COSER, que tem um crescimento de até 9% ao ano. Então, a indexação dos preços é feita através de uma cesta que inclui GPM e IPCA, e a indexação por quantidade segue, na verdade, uma metodologia complexa, que não vale a pena entrar no detalhe aqui, mas que, na prática, o resultado equivale, em certa medida, à variação do número de consumidores. Ou seja, à medida em que cresce o número de consumidores, você tem um crescimento que acompanha mais ou menos na mesma proporção. Então, aqui, só tomando como referência uma figura que o João Lima já mostrou, e destacando exatamente este ponto, que seria exatamente a parte de atualização, quer dizer, olhando isso numericamente, quer dizer, o custo corrente em julho de 2009 era de 114 milhões, que, considerada a inflação, vai a 143, considerada a variação dos consumidores, vai a 167, o que representa, ao longo desse período, uma variação de quase 10,5% em termos anuais. Né? Quer dizer, se nós tomarmos como referência os valores apresentados no balanço da COSER, nós vamos ver que, na verdade, esses custos, né, entre 2008 e 2011, subiram um pouco mais de 4,5% ao ano. Quer dizer, se acompanhasse esse ritmo de 4,5% ao ano, os 114 de origem, lá em julho de 2009, chegariam a apenas 135 milhões e não 167. Quer dizer, uma diferença de 22 milhões aí nessa parcela do custo. Quer dizer, talvez uma alternativa para isso seria tentar fazer com que o custo corrente fosse mais próximo da realidade, ou seja, fosse mais recente e não tão distante, né, 4 anos. Por fim, apenas para comentar uma pequena inconsistência de informações que nós observamos, trata exatamente da energia e da receita correspondente relativa
a classe autoprodutora A2 e A3. Né? Quer dizer, ambas as tabelas aí apresentam valores de energia, entretanto não apresentam valores de receita verificada. Como a receita verificada entra no denominador para se definir o índice, evidentemente que uma diferença, no caso aí de 3 milhões, tem um impacto sobre o reposicionamento. Então, nos parece ser, na verdade, uma inconsistência da planilha apenas. Seria só isso. Muito obrigado.